Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se em Malaquias capítulo 1, verso 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Meus amados, o tema da nossa reflexão de hoje é palavra insuportável. Quando lemos o Antigo Testamento e chegamos à profecia de Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, nós vamos perceber que no livro de Malaquias tem temas muito importantes. E o conceito principal de Malaquias é justamente reforçar a fé do povo de Deus, na confiança em Deus, lembrando das responsabilidades de Israel como membros da comunidade da aliança com Yahvé. A lembrança da aliança com Deus, que coisa importante Malaquias então realiza nesse ministério. É um livro curto, é o último dos profetas menores, um livro de 4 capítulos. Mas aqui nós temos então esta palavra de abertura do livro: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Essa palavra, essa expressão, eu digo, peso da palavra do Senhor, é porque na verdade, igreja, a sentença, na verdade, meus amados, o peso desta palavra que confronta, que desafia, que traz o homem a uma decisão, mesmo quando ele não quer, nós vamos ver que isso é algo que recorre no Novo Testamento, que grandes pregadores tiveram experiências com a palavra, ao expor a palavra à multidão, gerou nos ouvintes esse peso, esse confronto, esse desafio. Quando Jesus prega o sermão de João capítulo 6, sermão difícil, duro, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Aqui nós vemos o peso da palavra do Senhor contra aquela multidão. Jesus colocando o seu ministério e a sua visão de filhos de Abraão para os seus ouvintes naquele dia. Então nós vamos entender que é o peso da palavra. A palavra que se torna muitas vezes insuportável porque eu tenho que me render, eu tenho que me entregar, eu tenho que renunciar a mim mesmo. É o peso da palavra, porque ela fica na minha mente, no meu coração, indo e voltando, cobrando, pedindo, exortando. Não foi só Jesus, mas também o apóstolo Paulo, quando ele pregou para Félix, falando sobre o domínio próprio, sobre justiça de Deus, juízo vindouro, Félix teve medo, diz a palavra em Atos capítulo 24, e ele disse: basta por enquanto, basta. Ele não pôde suportar o peso da palavra. E nós entendemos, meus amados, que essa palavra viva e eficaz, essa palavra inerrante e poderosa de Deus, é essa palavra que tem que ser anunciada nos púlpitos, nas igrejas, esta palavra que se torna peso para o ouvinte e ao mesmo tempo alívio para aqueles que se rendem. Porque na hora em que João Batista pregou para aquela multidão que via o Jordão até ele para ser batizado, João Batista falou dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E a multidão perguntou: o que devemos fazer então? O que devemos fazer então? Qual é a saída? Essa é a palavra desafiadora. O que nós temos que fazer então para que o machado não corte a árvore? Então nós vamos entender que é o peso da palavra, assim como foi o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, em que aqueles homens gritavam, se agarravam com as colunas do prédio, com medo das chamas do inferno, como se estivesse
vendo, não é, na própria pregação da palavra daquele homem de Deus. É o peso da palavra. E aí, meu amado, eu quero chegar perto desta conclusão, me aproximar da conclusão, fazendo a aplicação desta palavra. Como é que você tem recebido a palavra? Como é que você tem visto a palavra que é pregada, que é entregue, que é colocado diante dos seus ouvidos, ao seu coração? Como é que você tem visto esta palavra? Não veja essa palavra como palavra de homem, você tem que ver essa palavra como palavra de Deus. Essa palavra que traz um peso não de condenação, mas um peso que demanda entrega, que demanda rendição. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não se rendem. A palavra trouxe convencimento, a palavra trouxe até lágrimas, mas pessoas debaixo do peso da palavra muitas vezes não se rendem, não se entregam, não deixam a palavra germinar. Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Essa palavra que é peso é a palavra que limpa, que purifica, que traz graça, que traz aperfeiçoamento pela palavra. Então saiba, o ministério de Malaquias foi eficaz. O ministério de Malaquias teve o seu cumprimento. Ele não é só aquele profeta que fala de dízimo, sobre divórcio. Não é não. Ele também fala sobre a reconciliação e o bem-estar da família. Os filhos se converterão aos pais e os pais aos filhos. Esta é a palavra de hoje, meus amados. Palavra insuportável. Aqui quem fala, meus queridos, é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.